Boa noite. Não, boa tarde ainda, né? Esqueço que a gente tá no verão. Como esquecer, né? Com esse sol esse sol para 35 pessoas. Hoje vou tentar ser um pouquinho mais rápido, apesar do tema ser um pouco mais profundo. Abra sua Bíblia em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34, a partir do versículo 9. Ezequiel 34, a partir do versículo 9. Enquanto eu estava refletindo sobre esse texto durante a semana, eu tinha outro tema na cabeça, né? Mas esse texto me veio durante a semana e eu me senti provocado a falar sobre ele, né? Porque em algum momento nos disseram que nós éramos esse texto aqui, né? De uma forma ruim. Então eu me senti compelido a ler esse texto. E aí aconteceu um fato que eu não vou comentar agora com vocês, mas que me deu ainda mais certeza de que eu deveria falar desse texto, né? Estava relutando, pensando, poxa, será que eu abordo esse tema? Será que eu não abordo? Será que eu falo sobre isso? Porque eu me lembro que o Brian Houston, e provavelmente aquele rapaz lá, qual não vou citar o nome para se em algum momento esse vídeo chegar nele, a gente não está no processo, né? Mas tem aquele rapaz lá que criticava todo mundo e tal, e agora ele caiu, né? Existem muitos como ele no Brasil, então tá tudo certo. Provavelmente ele também se arrepende disso. O Brian Houston disse que se arrepende de uma coisa. Uma das coisas que ele mais se arrepende no ministério dele é de usar o púlpito, para dar indireta nas pessoas. Isso é uma coisa que eu não faço. Ou pelo menos eu procuro não fazer, né? Se você se sentiu atingido em algum momento, amém, talvez tenha sido a palavra de Deus. Ou não. Mas ele fala que um dos maiores arrependimentos da vida dele é usar o púlpito para poder dar indiretas nas pessoas, né? Justamente porque o púlpito não é lugar para você dar indireta nas pessoas, né? O pastoreado é justamente 1 a 1, né? O pastoreado é a gente conversar com as pessoas e tratar dos problemas com as pessoas. Não para que a gente utilize o púlpito para poder fazer uma tese contra os outros. Não é esse o ponto. Então eu procuro não fazer isso. E hoje, esse texto de Ezequiel 34, falando sobre as ovelhas e os pastores, não é uma indireta. É uma tese a ser defendida, né? Uma tese não acadêmica, mas uma tese pastoral a ser defendida. Porque existem alguns pontos nesse texto que se a gente não entender, se a gente não ler direitinho o texto, a gente deixa passar. E a gente corre o risco, muitas vezes, de fazer com que o texto concorde só com a gente, né? Corre o risco várias vezes, a gente faz isso sempre, né? A gente olha o texto sempre da nossa perspectiva devocional, né? De falar, nossa, isso aqui é para fulano. Nossa, isso aqui tenho certeza que é para fulano. Mas o texto, a primeira função do texto é simplesmente ser o texto, né? O texto não está preocupado com você. Ezequiel não sabia quem você era, para começar a conversa, né? Ezequiel não está inserido no nosso contexto. Mas qual é o contexto de Ezequiel? O contexto de Ezequiel é o contexto do exílio babilônico. Esse é o contexto de Ezequiel. O rei que estava lá era um rei promíscuo, um rei corrupto, um rei que vai descrever aqui no capítulo 34 como várias coisas que o rei era, assim como na época de Jesus também. Mas era justamente no período do exílio babilônico. O mesmo período ali em que Daniel também está exilado na Babilônia, né? Esse rei, Jeoaquim, ele era um rei que fazia negócios com Nabucodonosor. Ele foi preso durante 3 anos, e aí ele se revoltou. Quando ele se revoltou, Nabucodonosor foi lá e falou assim, você não vai mais me servir? Então vamos lá, vamos fazer todo mundo, vamos pegar todo mundo. Mas o contexto do exílio babilônico não era um contexto tão ruim quanto o contexto, por exemplo, dos assírios. Não era um contexto tão ruim, por exemplo, o contexto dos egípcios, em que o povo de Israel era feito de escravo. Aqui não, no exílio babilônico não. Eles não eram feitos de escravos. Eles gozavam de liberdade, assim como os cidadãos, ou próximo do que os cidadãos babilônicos gozavam também.
Então eles podiam fazer o próprio culto deles, né? Isso é um direito adquirido pelo nosso querido amigo Daniel. Vocês se lembram lá? Não preciso contar a história. Vocês se lembram? Se lembram? Então beleza. O nosso querido amigo Daniel testemunhou a respeito do Deus de Israel, então, ou Deus de Judá, porque aqui nessa época já era o povo de Judeus, já eram os judeus, né? Já eram ali o povo da tribo de Judá. Então, vamos ler o texto. Eu estou preocupado que eu quero correr a mensagem, que a gente tem outro compromisso, mas vamos lá, vamos para o texto. Versículo 9 do capítulo 34. Vou tentar não me preocupar com o horário, tá? Pedro ou Vitória, manda uma mensagem aí pro pastor Diego, onde a gente vai chegar, vai se atrasar um pouco. Não, tá tudo certo. Mas não tá ao vivo, né? Você tá falando como se ele estivesse assistindo agora. Ah, verdade, eu esqueci disso. Ah, obrigado. Manda uma mensagem, Pedro. Pastor Diego, nós estamos aqui no culto. Pastor Diego, nós vamos nos atrasar, tá? Capítulo 34, do versículo 9, vamos lá. Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor. Responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas e eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas nos dias de nuvem e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Continua. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa passagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também elamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês elamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurraram todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas cuidará, e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Muita coisa tem no texto, né? Temos alguns elementos aqui interessantes nesse texto. Tem o contexto histórico desse texto, eu já falei para você, que é o contexto onde o rei Jeoaquim era o rei de Judá. Ele era um rei que fazia negócios com a Babilônia, ou de alguma maneira ele tentava ser mais político, porque a Babilônia tinha um poder bélico muito maior do que o poder de Judá. Mas ele não só fez isso. O rei Jeoaquim, ele é responsável por perseguir os profetas de Deus, se opor a Jeremias, abandonou as reformas de seu pai, Josias, reintroduziu os ritos pagãos, cometeu abominação contra Deus, queimou um rolo que continha as palavras ditas por Jeremias. Esse é o cara. Esse é o cara.
Então, quando Ezequiel está falando sobre um rei promíscuo, um pastor promíscuo, ele está falando desse nível de pastor. Ele está falando desse nível de líder. É disso aqui que ele está dizendo. Pastores que são considerados como lobos. Pastores que são considerados como quem vilipendia a vida das ovelhas. Então, quando a gente pega esse texto para poder aplicar em alguém, a gente tem que ter a certeza de que essa pessoa comete coisas nesse nível. De que essa pessoa não respeita o altar do Senhor. De que essa pessoa pega a Bíblia e rasga. De que essa pessoa pega um profeta de Deus e vilipendia dele. A gente tem que ter a certeza de todas essas coisas. De todas essas coisas. Porque a crítica aqui não é simplesmente uma crítica teológica, e isso eu fiquei repelido e pensando sobre esse texto muitas vezes, porque quando alguém me aponta um defeito, a primeira coisa que eu faço é pensar se eu realmente sou essa pessoa. A primeira coisa que eu tento fazer é realmente pensar se essa pessoa tem razão. Realmente pensar se essa pessoa tem razão. Então geralmente eu vou ficar em silêncio. Geralmente eu vou ficar na minha, geralmente eu vou ficar um pouco mais introspectivo. Essa é a minha reação, porque eu realmente desejo saber se eu sou essa pessoa. E aí, lendo e estudando o texto, eu fiquei pensando como muitas vezes a gente usa os textos bíblicos de maneira ridícula. Porque a gente se trata como se a gente fosse só uma vítima dentro de um grande sistema religioso. Você não é vítima dentro de um grande sistema religioso. Você só é vítima dentro de um grande sistema religioso se você quiser. Eu não estou falando aqui das pessoas que foram abusadas realmente por pastores. Eu não estou falando aqui das pessoas que realmente conviveram com maus pastores e foram abusados. Eu estou falando de nós aqui, do nosso contexto, da nossa igreja. É para vocês essa mensagem, não é para as pessoas da internet essa mensagem. Essa mensagem é para você, para nós. Você não é uma grande vítima dentro de um grande sistema religioso. Ou algum pastor fez tudo isso aqui com você? Comigo não. Quando tentaram fazer, eu corri. Comigo não. Tentaram. O meu engano era teológico, né? O meu engano era teológico. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer coisas diferentes, porque eu participava basicamente de uma seita, né? Que a gente vivia para o nosso mundo, vivia para as nossas coisas, vivia dentro de um contexto muito próprio, né? Dentro de um contexto muito próprio. Então, tem um próprio profeta, tem um próprio isso, tem um próprio aquilo outro. Então, isso se encaixa teologicamente numa teologia séria como uma seita, né? E vários outros preceitos aí que, por exemplo, você tem que aceitar a teologia aleatória deles para que vocês sejam batizados, né? E não simplesmente reconhecer Jesus como seu único salvador. Você tem que ler ali, e eu digo isso com conhecimento de causa, né? Batizei muitas pessoas na igreja, fui batizado naquela igreja. Então, para você se batizar naquela igreja, você tem que... Não lembro agora quantas doutrinas eram, se não me engano são 42 doutrinas, que você tem que entender e falar que você acredita naquelas doutrinas. Se você não acredita naquelas doutrinas, você não é batizado. Então, esse era o contexto. Então, realmente era uma seita. E aí, o meu engano era teológico. Eu nunca fui uma grande vítima dentro da igreja. Aí eu já não posso dizer da minha mãe. Minha mãe, sim, sofreu abusos psicológicos e teológicos. Eu não. Porque eu sempre fui meio maluco, assim. Sempre fui maluco. Era obrigado a andar com gravata e eu perguntava o porquê. Aí eles não sabiam dizer o porquê. Não, porque quando você vai na frente de um juiz, como é que você vai? É sempre esse o argumento, né? Uma igreja tradicional. Aí eu peguei e falei assim, beleza. Tinha computador em casa, eu devia ter uns 10, 12 anos, assim, mais ou menos. Fui lá e pesquisei de onde vinha a gravata. Aí eu expliquei pro ancião, que era o meu tio, né? Que é como se fosse um co-pastor. Falei pra ele, olha, a gravata veio desse contexto aqui. Ele ficou escandalizado. E aí nunca mais me obrigou a usar gravata. Nunca mais. Então eu sempre fui meio maluco, assim, né? Eu sempre fui um pouco curioso, né? A respeito das coisas da Bíblia, a respeito das coisas de Deus, assim, né? Nesse sentido. No texto, diz que os pastores, e um pouco acima do texto, diz que os pastores se alimentavam do rebanho. Ou seja, Ezequiel está colocando os pastores como o quê? Quem se alimenta do rebanho? Exato, lobos. Lobos se alimentam do rebanho. Então, não é qualquer pessoa. Não é uma diferença teológica.
Não é uma diferença simplesmente de visão sobre as coisas. É alguém que se alimenta do rebanho. Alguém que vilipendia deliberadamente o rebanho, sendo alertado pelos profetas. E nós sabemos muito bem esse contexto. Jesus diz assim, em Mateus capítulo 23, versículo 29. Hoje nós vamos ler bastante textos, então não se preocupe se você não conseguir acompanhar todos, tá? Eu vou um pouco mais rápido. Mateus capítulo 23, versículo 29 diz assim: ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Olha só. Assim testemunham contra vocês, mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros vocês açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre você recairá o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram. Entre o santuário e o altar, eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, o mesmo povo que dizia assim, olha só, se nós tivéssemos vivido na época de Jeremias, se nós tivéssemos vivido na época desses profetas, que bênção seria! Nós não o teríamos assassinado. Mas esse povo era o mesmo povo que estava olhando para Jesus, dizendo assim, quem você pensa que é para se chamar de Messias? Quem você pensa que é? E é o mesmo povo que quando surgia um profeta, Jerusalém assassinava os seus profetas, porque Jerusalém assassina Jesus, Jerusalém assassina Pedro, Jerusalém assassina Tiago, Jerusalém assassina ou parte para o assassinato de João. Ele não deu certo, mas parte para o assassinato de João. Ele sobrevive ao tacho quente de óleo, mas Jerusalém assassina os seus profetas. E Jesus está falando quem são essas pessoas que vilipendiam das ovelhas do Senhor. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que vendiam o próprio povo para ter reconhecimento político. Esses eram os fariseus. Os fariseus eram aqueles que vendiam o próprio povo para eleger um certo presidente. Esses eram os fariseus. Eram aqueles que vendiam o próprio povo para tirar o presidente que foi elegido agora. Esses eram os fariseus. Eles vendiam as ovelhas do Senhor em troca de relações políticas, em troca de... me fugiu a palavra, mas em troca de vantagem política. Esses eram os fariseus. Engraçado, parece que a gente sempre vive a mesma coisa, né? Está sempre vivendo num ciclo. Esses eram os fariseus. Eles se portavam como lobo, porque estavam assassinando as ovelhas. Porque não olhavam para o pobre. Quando olhavam alguém que era cego, alguém que estava passando por alguma necessidade ou por algum motivo estava dependente do Estado ou das migalhas das pessoas, eles olhavam e falavam, imundo, quem foi que pecou? Teu pai, tua mãe? Quem foi que pecou? Imundo. E em troca disso, eles tinham vantagens políticas. Em troca disso, eles se aliavam a outros grupos políticos judaicos para que eles estivessem sempre no alto da casta. Esses são lobos. Esses são lobos. É disso que o texto está falando. Então, quando nós pegamos um texto, de novo eu vou repetir isso. Quando nós pegamos um texto e simplesmente olhamos para o texto e falamos assim, olha isso aqui, ó. Esse aqui é o Pedro, certeza. Né? Olha aqui, isso aqui parece com o Pedro, ó.
O que nós estamos fazendo? Teologicamente, a gente está sendo burro, né? Filosoficamente, nós estamos sendo, vou usar uma palavra mais bonita, incoerentes. E humanamente, nós estamos vilipendiando o texto em detrimento do nosso próprio gozo. Nós estamos vilipendiando as reais vítimas em troca da nossa narrativa ser validada, em troca da nossa visão teológica ser validada. O texto também diz, no final da nossa leitura, depois eu passo para vocês no grupo da igreja, tudo certinho, porque são muitos textos. Mas o texto também diz que Davi retornará como pastor. Davi já estava morto há algum tempo, viu? Se você não pegou a linha do tempo aí, Davi estava morto fazia um tempinho. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Vocês se lembram? Nós já estudamos sobre esse texto. Já preguei sobre esse texto também. Genealogia, né? Odiada por muitos. Eu odiava genealogia, viu, gente? Tá tudo bem. Quando minha mãe me obrigava a fazer estudo bíblico, eu queria pular a genealogia. Tá tudo certo. Mas a genealogia posta aqui, no livro de Mateus, delibera o quê? Vocês se lembram? Logo no capítulo 1. Qual que é a tese de Mateus? A tese de Mateus é: o rei que está ali, na verdade, não é o rei. Herodes não é o rei. Nem Herodes, nem Herodes o Grande, eles não são o rei. Quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. Exatamente. Jesus é o rei. É para isso que serve a genealogia aqui no livro de Mateus. Então, quando Ezequiel está falando que Davi retornará ao trono, ele está falando que é alguém que viria da raiz de Davi. Porque Davi é o maior rei de Israel. Davi é considerado o maior rei de Israel. É um rei que é venerado até hoje. É o melhor rei de Israel. Então, acreditava-se de que o Messias viria da raiz de Davi. Porque Davi era um rei extremamente... Ele era um rei extremamente... Como que eu posso dizer isso? Davi era uma pessoa complexa. Davi era uma pessoa complexa. Era homem segundo o coração de Deus, e aí a nossa discussão, eu não vou abrir esse parênteses aqui porque dá uma pregação inteira, o que é homem segundo o coração de Deus, né? O que significa isso? Não é simplesmente a nossa análise básica e rasa sobre isso, ou o que nós ouvimos deliberadamente por aí, mas Davi, ele era um rei que realmente defendia o povo. Davi matou até mais do que ele deveria ter matado, né? Assim diz o texto, que Davi matou até o que ele não deveria ter matado.
Mas o tempo em que Davi foi rei foi o tempo em que as 12 tribos eram unidas e tinham o consenso de que Davi realmente deveria estar ali. Esse era um tempo muito bom. Saul foi o rei que o povo pediu, um rei alto, forte, bonito, mas não era um rei segundo o coração de Deus. E Davi já era um rei segundo o coração de Deus. Então, acreditava-se de que o Messias viria da raiz de Davi. Então, quando Ezequiel está falando aqui muito antes, 570 anos, se eu não me engano, antes de Cristo, ele está falando sobre alguém que viria da raiz de Davi. Davi retornará ao trono. E quando nós vamos para Mateus capítulo 1, que Mateus está dizendo, esse rei que está pressuposto no Antigo Testamento, foi pressuposto pelos profetas. Esse Messias que foi dito pelos profetas, ele na verdade é Jesus Cristo. E eu provo isso para você. É isso que Mateus está querendo dizer. Então, Ezequiel está dizendo assim sobre os pastores: olha, eu vou tirar os pastores que estão dominando o povo, eu vou arrancar os pastores que estão dominando o povo, e eu retornarei com Davi, eu colocarei Davi no trono. Retornarei é um acréscimo meu, não está no texto. Eu colocarei Davi no trono, porque ele está prometendo o Messias, e ele está dizendo assim: olha, vocês, eu tirarei de vocês os seus maus pastores, e eu colocarei o próprio Deus como pastor. E eu entendo até alguns irmãos que têm uma linha teológica, ou melhor, entendo. Não pego essa linha teológica para mim, não aceito para mim, mas eu até entendo alguns irmãos que entendem que não existe pastor nenhum e o único pastor é Jesus Cristo. Eu até concordo em parte com isso. Mas o que eu concordo é que o pastor ele não é um intermediário entre Deus e a igreja. O que eu concordo é que o pastor ele é um padrinho das ovelhas de Cristo. Ele não é pai das ovelhas, ele não é dono das ovelhas. Ele não é o pastor das ovelhas, né? O pastor figurativamente falando aqui nessa terra. Então é só um apontamento, né? Assim como Paulo foi pastor das igrejas, assim como João, assim como Tiago foi pastor das igrejas, é um apontamento para o próprio Cristo, né? O pastor precisa apontar para o próprio Cristo. Se o pastor não aponta para o próprio Cristo, logo ele não é um pastor que deveria estar onde ele estava. Mas para você dizer que um pastor não é um bom pastor, não é só você não ir com a cara dele. tem muitas coisas para que a gente aplique isso. Aqui no texto também fala que Deus dará para o povo, ou para suas ovelhas, um bom pasto. Uau! Isso é maravilhoso, porque eu lembro do Salmo 23, né? Davi cercado, quase morto. Davi ia ser estraçalhado. E aí ele encontra um riacho, e ele escreve então o Salmo 23, ou pensa então no Salmo 23. Esse é o contexto, né? O Senhor é meu pastor, por isso nada me falta. Então se me matarem aqui, está tudo certo. E ele diz também que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes. O maior rei de Israel se coloca como ovelha diante de Cristo. Então quando eu li isso aqui no texto, eu falei: meu Deus, Senhor, eu preciso de um bom pasto. O Senhor me dê um bom pasto. Me faça caminhar, repousar em pastos verdejantes. Perdão. João capítulo 6, versículo 60 diz o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? O contexto o povo estava seguindo Jesus só por conta do hype, só por conta do pão. E aí Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Você não está entendendo? Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim não volta a ter fome. Então, se você quiser me seguir, entenda: não tem pão fresco todo dia. Pão físico, né? Fresco todo dia. Nem sempre eu vou multiplicar os pães, nem sempre vai ter boa comida, nem sempre vocês estarão confortáveis. Mas eu sou o pão da vida, e aquele que se alimenta de mim não precisa mais se alimentar de outra coisa.
E aí, os discípulos falaram assim: nossa Senhor, que palavras duras você disse, né? Quem é que pode suportá-la, né? Quem é que vai ficar para ouvir essas coisas duras que você está falando? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse não são espírito, e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. Prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Dar um bom pasto para suas ovelhas não é simplesmente olhar e acalentar as ovelhas. O que significa pasto? O que é um pasto? É onde as ovelhas se alimentam, certo? É onde as ovelhas se alimentam, não é só onde as ovelhas estão. Então não é simplesmente só um lugar para repousar, é um lugar para se alimentar. E Jesus está falando para aquele povo: olha aqui, vocês estão querendo se alimentar de pão físico, eu porém estou lhes oferecendo o pão da vida, o pão espiritual. Isso é dar um bom pasto pelas ovelhas, até porque nós somos chamados de pastores. Pastores, vem de pasto mesmo. Vem de levar as ovelhas para o pasto, de cuidar das ovelhas do pasto. Pastores. A palavra vem daí mesmo. Então, não é simplesmente deixar as ovelhas confortáveis, mas é dar aquilo que elas precisam. O que as ovelhas precisam? É de mim? É de uma boa teologia? Do que as ovelhas precisam? Cristo. Cristo. E quem Cristo é, meus amigos? Sermão da Montanha, capítulo 5, que também foi utilizado para poder nos apontar. Quem Cristo é, meus amigos? O que está falando no Sermão da Montanha? Se vocês, pois, Senhor, quando é que nós te vimos? Não é essa a pergunta dos discípulos? Quando é que nós te vimos e nós não te vestimos? Quando é que nós te vimos e nós não te demos de comer? Ah, pois agora eu digo para vocês, é o que Jesus diz: quando vocês fazem isso para um dos meus pequeninos, então estarão fazendo a mim. É igual fazer a mim. Então, dar o Cristo para as ovelhas de Cristo é dizer para você: a sua vida não importa mais. O que importa é a vida que agora vivemos em Cristo. E a vida que agora vivemos em Cristo é uma vida para o outro. E se você tem acesso ao pasto, se você tem acesso à água da vida, se você tem acesso a Jesus Cristo, por que não fazer das outras pessoas ter acesso a isso também? Nós estamos visitando as famílias aqui na República. Meus amigos, a situação é uma situação delicada. Então nós não podemos simplesmente ficar aqui alisando uns aos outros enquanto tem trabalho a ser feito. Senão a gente vira um clube. Eu não quero participar de um clube. Se eu quisesse participar de um clube, eu estava na minha igreja antiga. Não fui expulso de lá. Ninguém me expulsou de lá. Eu mesmo fiz a minha carta de exclusão e dei para o pastor da época. Se eu quisesse participar de um clube, eu estaria na minha igreja antiga. Se eu quisesse um bom salário, eu estaria na minha igreja antiga. Se eu quisesse estabilidade financeira, eu estaria na minha igreja antiga. Se eu quisesse ser administrador de um clube de crentes, eu estaria na minha igreja antiga. Mas nós todos aqui escolhemos fazer e sermos igreja com Cristo. E a igreja que eu participo, que é a igreja com Cristo, é a igreja que se preocupa com as dores de Cristo.
Você vê como o texto é profundo? Eu separei aqui 4, 5 pontos do texto. Mas a gente poderia separar 15, 20 pontos desse texto. E aí, o pastor, ele separará um bom pasto para as ovelhas. Mas não só isso, meus amigos. Que diz no texto, que eu achei